com o microfone. Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. Quero desejar a todos uma ótima noite. Assim já quero convidar a todos para abrirem o seu exemplar bíblico na carta de Tiago, carta geral de Tiago, capítulo de número 5. Vamos fazer uma leitura dos versículos, do versículo de número 7 até o versículo de número 12. Quero glorificar a Deus por tal oportunidade, por tal momento, nessa noite tão ímpar e perfeita, em que estamos na presença do Senhor, para este momento simbólico, que é a ceia, este memorial que trazemos todos os meses de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero ser muito breve nessa noite, de que você tenha muita paciência em me ouvir hoje aqui. Alguns assuntos precisam ser tratados nessa noite. Deus colocou uma palavra essa semana em meu coração. Eu já estou fazendo um devocional nela a semana toda. Esta palavra que eu vos quero trazer nessa noite, Deus me revelara em um de nossos dias de oração aqui na igreja. Toda sexta-feira nós oramos aqui das 23 horas à meia-noite, e em uma dessas sexta-feira, Deus revelar esta palavra ao meu coração, e assim eu quero compartilhar com os irmãos nessa noite. A palavra do Senhor, na carta de Tiago, capítulo de número 5, versículos de número 7 a 12, está escrito da seguinte maneira: portanto, irmãos, sejam pacientes até a vinda do Senhor. Vejam como o agricultor aguarda que a terra produza a preciosa colheita e como espera com paciência até virem as chuvas do outono e da primavera. Sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não se queixem uns dos outros, para que não sejais julgados. O juiz já está às portas. Irmãos, tenham os profetas que falaram em nome do Senhor como exemplo de paciência diante do sofrimento. Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a perseverança de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou? O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Sobretudo, meus irmãos, não jurem nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outra coisa. Seja sim de vocês, sim, e o não, não, para que não caiam em tentação. Glória seja dado ao nome do Senhor Jesus Cristo. Versículo de número 8 diz: sejam também pacientes e fortaleçam o seu coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Sobre esta leitura eu quero trazer um tema
a esta palavra. O seguinte tema é: não percam a esperança. Jesus está voltando. Eu queria que você por um momento curvasse a sua cabeça, fechasse os seus olhos. Pai, quem ora agora é o teu servo Eilton, Deus. E oro porque tenho uma intimidade contigo, Senhor. Deus, neste momento estamos aqui, Pai, diante da tua presença, diante da tua palavra. Nos encontramos em um culto memorial, Senhor, onde nessa noite, Pai, tomaremos parte no corpo e no sangue do Senhor, Deus. Pai, aqui está o teu povo, aqui está a tua igreja, Pai, que precisa de ti, Deus, que necessita de ti, Pai, pois os dias em que estamos vivendo, Pai, são difíceis. As provações e as tentações têm aumentado, Deus. O que vemos, Senhor, é que alguns retrocedem, alguns voltaram para trás, Senhor. Mas nesta noite, Pai, aqui está uma igreja, um povo que confia e que depende de ti, Deus. Usa a minha vida, Pai, direciona, Deus, os meus pensamentos segundo a tua vontade. Guia os meus lábios, Senhor, segundo a tua vontade, Deus. Me outorga, Pai, me cubra de revestimento da tua sabedoria. Usa os meus lábios, usa a minha voz. Fala com a tua igreja, fala com este povo, Pai, que entrou aqui. Não aquilo que queremos ouvir, Deus, porque o nosso coração está cheio de ego, está cheio de si mesmo, Pai. Mas que venhamos ouvir aquilo que o Senhor sabe que precisamos ouvir. Que venhamos a ouvir, Senhor, uma palavra que nos cura, que nos transforma, que nos liberta e que nos livre da condenação eterna, Pai. Nos ensina sim, Senhor, em todo instante, através da tua palavra. E sede conosco, pois tu és bem-vindo aqui, em nome de Jesus. Eu convido você a aplaudir a Jesus nessa noite. Pois bem, senhoras e senhores, o texto que outrora fizemos a narrativa, trata-se de um antigo texto do Novo Testamento, escrito provavelmente entre os anos 44 e 50 depois de Cristo. Acredita-se que dentre os 4 Tiagos que há no Novo Testamento, acredita-se que este Tiago que escreveu essa epístola, ou essa carta, tida como uma das cartas gerais da igreja, seja o Tiago, meio-irmão de Jesus Cristo. Esse mesmo Tiago que se converteu ao cristianismo após Cristo ressuscitar e aparecer para ele após a sua ressurreição. Isso nós encontramos na primeira epístola de Paulo aos Coríntios, capítulo de número 15, versículo de número 7. Que quando o Senhor Jesus Cristo ressuscitou, apareceu a Tiago, seu irmão. Esse mesmo Tiago, ele se tornou, após a prisão de Pedro, no capítulo de número 12, ele se torna um dos principais líderes da igreja primitiva em Jerusalém. Isso nós encontramos nas narrativas de Atos, capítulo de número 12, Atos, capítulo de número 15 e Atos, capítulo de número 21. Essa carta escrita por Tiago, ela é destinada, ou ela tem um destinatário, eram para os cristãos judeus que haviam sido dispersados, possivelmente pela consequência do mártírio de Estevão. Mas há quem acredite que essa dispersão dos cristãos da antiga igreja primitiva, talvez ela tenha sido por causa da perseguição que se deu no ano 44 depois de Cristo, pelo imperador ou pelo rei Herodes Agripa I, no ano de 44 depois de Cristo. Tiago traz nesta carta alguns ensinamentos. O que vemos na personalidade desta carta de Tiago é que ele traz alguns ensinamentos para a igreja. E Tiago trata de alguns fatores nesta igreja. O diferencial de Tiago aqui é que Tiago, por ser meio-irmão de Jesus, a saber, o irmão mais velho, meu irmão mais velho de Jesus, ele não tem por usurpação relatar em sua carta a ênfase de ele ser o irmão de Jesus Cristo.
mas ele traz essa ênfase de ensinamento. E ele traz nessa carta alguns temas, que provavelmente podemos diferenciar esses temas de alguma forma. Podemos assim dividir esses temas da seguinte maneira: a primeira parte fala da prova da fé. A segunda parte fala da realidade da fé colocada à prova pelo controle da língua. A terceira parte fala da repreensão ao mundanismo. A quarta parte fala da advertência aos ricos. E a quinta parte fala da exortação em ênfase da volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda nessa mesma carta, Tiago, ele nos traz alguns ensinamentos que podemos priorizar em falar aqui nessa noite. Esses ensinamentos que Tiago nos traz nessa epístola é o propósito da provação. Tiago traz nessa carta o propósito de sermos provados. A segunda coisa que Tiago vai trazer como ensinamento nessa carta é a prova do amor fraternal. A terceira coisa que ele vai nos trazer, ou melhor dizendo, a quarta coisa que ele vai nos trazer é o controle sobre a língua. Tiago é quem traz esse ensinamento falando acerca da língua, de refrearmos a nossa língua. A quinta coisa que podemos aprender com essa carta de Tiago é que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. E por último, o último ensinamento que Tiago nos traz nessa sua carta geral é a paciência quanto à volta do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Essa carta, ela é um dos mais antigos manuscritos, um dos mais antigos textos da igreja do Novo Testamento de Jesus Cristo. O que encontramos são narrativas belas em seu linguajar, em seus paradigmas, em suas parafrases. Tiago nos traz grandes ensinamentos que podem ser aplicados nos nossos dias atuais. Pois quando se falamos em ter paciência, à volta de Jesus Cristo, isto fica bem notório nos nossos dias atuais, que a igreja do século 21, esta igreja que está reunida aqui nessa noite, e boa parte delas que estão reunidas exatamente neste momento em um culto racional ao Senhor, alguns de nossos irmãos não têm tido paciência nas provações, não têm sido fiel para com Deus, e com isso têm recuado mediante as provações, mediante as aflições que temos encontrado de adversidade nos dias atuais. Quando falamos em uma igreja atual, estamos falando em uma igreja da pós-modernidade. Estamos falando da igreja online, da igreja de cultos online, da igreja de Bíblia online, da igreja de oração online, da igreja de louvores online. Estamos falando de uma igreja que está aprendendo a não mais se reunirem na presença do Senhor mediante o templo. E quando esta igreja se afasta da presença bendita e divina do Senhor, automaticamente ela se esfria, automaticamente ela fica morna, automaticamente ela retrocede, porque passa não mais a viver em um ambiente onde a presença do Senhor se encontra. E a mensagem que eu vos quero trazer nessa noite é uma mensagem de alerta. Eu não quero ser só um pastor, eu quero ser um profeta de Deus para a sua vida nessa noite. Porque o desejo do meu coração é que você possa herdar conosco a vida eterna em Jesus Cristo. O desejo do meu coração é que quando as trombetas tocarem, esta igreja aqui de Paulistana Bethesda possa ouvir o soar das buzinas tocando e o céu se abrindo para receber-nos na glória de Deus. Mas para isso, senhoras e senhores, temos que viver uma vida de retidão, de santidade e de oração.
Por isso, o primeiro tópico que eu vos quero trazer nessa noite traz o seguinte título: o que fazer no presente momento enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo? O que fazermos no presente momento, nos dias atuais, o que fazermos enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo? Eu quero destacar 3 coisas que podemos fazer enquanto esperamos pela volta do Senhor Jesus Cristo. A primeira coisa que podemos fazer enquanto aguardamos como igreja a volta de Jesus Cristo é manter uma vida de oração. Veja no versículo de número 16, dessa mesma carta que outrora lemos, do capítulo 5 de Tiago, verso 16 diz assim: portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A primeira coisa que devamos fazer enquanto aguardamos, enquanto esperamos a volta do Senhor Jesus Cristo, é mantermos uma vida de oração. Tiago nos adverte a não submetermos a importância da oração, pois a oração de um justo é poderosa e eficaz. A igreja necessita de oração. A igreja precisa orar. Os enfermos da igreja, os domésticos da fé, precisam da oração da igreja. Uma igreja que não ora é uma igreja que não vai viver milagres na terra. O que Jesus mais ensinou para os seus discípulos não foi a fazer milagres. O que mais Jesus ensinou para os seus discípulos foi a orar. Porque uma igreja só pode viver milagre se a sua base for a oração, irmãos. E Tiago nos ensina a orarmos uns pelos outros. Então, uma das coisas que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda de Jesus Cristo é a manter uma vida de oração. Veja o que diz o texto em Marcos, capítulo de número 13, os versículos de número 32 e 33. Ele diz assim: mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabei quando chegará o tempo. O fato é que nós não sabemos que tempo é esse que Jesus vai voltar. Mas o que ele está ensinando aqui em Marcos, no capítulo de número 13, no verso de número 33, é a manter uma vida de vigilância e de oração. Porque nós não sabemos, irmãos. Nos séculos passados, homens se levantaram, apontaram datas, apontaram dias, dizendo que o Senhor Jesus Cristo ia voltar. Como não se lembrar do ano 2000, quando igrejas, pastores, profetas se levantaram de multidões, dizendo que de 2000 não passaríamos, dizendo que de 2000 ninguém mais ia sobreviver porque o mundo ia se acabar. Cá estamos em 2021 e Cristo ainda não voltou. E por Ele mesmo não ter voltado ainda, é que temos que andar em vigilância e em oração, irmãos. Uma igreja que não ora é uma igreja que não está preparada para receber a volta de Jesus Cristo. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem comunhão com os céus. Uma igreja que não ora é uma igreja que não tem comunhão com os irmãos. Porque uma igreja que não ora é uma igreja
que está desprezando o dia em que o Senhor voltará. Veja ainda mais o que nos diz a Bíblia em Mateus 26, 41. Diz assim: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Enquanto esperamos pela volta de Jesus, devemos viver uma vida de oração. Porque a oração nos livra das tentações da carne. Jesus é bem enfático na sua palavra com Pedro. O espírito está pronto. Espírito em letra minúscula, espírito do homem. Mas a carne é fraca. A carne é frágil. Se alimentarmos os desejos de nossa carne, certamente não nos encontraremos na presença de Deus. A advertência de Jesus para o seu colegial de discípulos foi: vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, para que a carne de vocês não tenham força sobre vocês, para que a carne de vocês não domine vocês, para que o desejo da carne não os domine. Porque um crente que é dominado pelo desejo da carne, o Espírito Santo do Senhor não habita nele. O cristão que é dominado pelos desejos da carne, jamais ansiará pelas coisas que são de cima, pelas coisas que são do alto. Mas pastor, por que é que você está pregando uma palavra dessa, pastor? Meus irmãos, os dias são cruciais e difíceis de verdade. Não é momento de brincarmos de ser cristão, irmãos. Está na hora de encarar a realidade, bater no peito e dizer: eu pertenço ao Senhor, eu pertenço à igreja de Jesus, e a viver uma vida de oração e de santidade diante da presença de Deus. Está na hora de dobrarmos os nossos joelhos diante da presença de Deus e reconhecermos que não somos nada sem Ele e que precisamos dEle. Então fica aqui o nosso primeiro alerta. Enquanto aguardamos a vinda de Jesus, vivemos em uma vida de oração. A segunda coisa é que devemos cuidar uns dos outros enquanto aguardamos a volta de Jesus Cristo. Abra comigo a sua Bíblia. Em Atos capítulo de número 2. Versículos 44 a 47. Que está escrito desta forma: e todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum, e vendiam suas prioridades e bens, e repartiram com todos, segundo cada um havia de mister. E perseverando unanimemente todos os dias no templo, e repartindo o pão em casa, comiam juntos com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e caindo na graça de todo o povo. E todos os dias o Senhor a igreja, acrescentava à igreja aqueles que se haviam de se salvar. Olha que exemplo da igreja primitiva. Porque enquanto eles estavam aguardando a volta de Jesus, eles cuidavam uns dos outros. Pastor Jordão, eles atendiam às necessidades uns dos outros. Eles se importavam uns com os outros. Senhoras e senhores, eu estou falando de um período de perseguição que a igreja vivia.
Eu estou falando de pessoas que, seres humanos, igual eu e você. Eu estou falando de pessoas sentimentais, mas que venceram a perseguição, mas que usufruíram da graça de Deus e que se importavam uns com os outros, irmãos. Isso é exemplo de cristianismo, isto é exemplo de igreja, isto é exemplo de ser irmãos, isto é exemplo de comunidade, isto é exemplo de coinonia, isto é exemplo da graça de Deus no meio da igreja. Eles repartiam o que eles tinham. E se um irmão tinha menos, o outro tinha mais, eles se uniam, vendiam as terras, as suas prioridades, o que eles tinham, eles vendiam e repartiam uns com outros. Sabe o que é isso? É solidariedade cristã. É o amor ao próximo, Jordão. É eu me importar com quem não tem nada para comer na mesa. É eu me importar com quem não tem moradia, porque foi expulso da casa por ser um cristão. É eu me importar quem não tem terra, porque as terras foram tomadas por serem cristãos e professarem a sua fé em Jesus Cristo. Então, quando a igreja se reunia no templo, quero ser profeta, irmão. Eu não vim aqui para alisar ego de ninguém, eu vim para ser profeta. Eu estou falando de uma igreja que está se acovardando a entrar no templo. Eu estou falando de uma igreja que está se acomodando em assistir culto online. Eu estou falando de cristãos que são covardes em nossa geração, que deviam sentir vergonha de dizerem serem cristãos, porque não são, estão enganando a si mesmos. Enquanto aguardamos a Cristo, irmão, devemos ser cristãos de verdade. Devemos colocar nossa fé em ação. Devemos viver o que Cristo nos ensinou, irmãos. Se você não tem prazer de vir à igreja, irmão, entrar no templo, então eu não sei que tipo de cristão é você. Talvez você seja o tipo de cristão que só vem atrás da bênção de Deus. Talvez você seja o cristão que só se importa com coisas materiais. Talvez você se adequou à teologia da prosperidade, que só te ensina a prosperar, a crescer financeiramente. Mas eu tenho um recado aqui para te dizer. Eu quero desconstruir esse teu pensamento. Jesus não morreu na cruz para te oferecer um carro do ano. Jesus não morreu na cruz para te dar um apartamento. Jesus não morreu na cruz para te dar uma mansão. Jesus morreu na cruz foi para que você possa ver os céus abertos e a glória de Deus se manifestando e você subindo para os céus de glória. Espírito Santo de Deus, está na hora de reagirmos, irmãos. Veja o que nos diz o Evangelho de João, capítulo de número 15, versículo de número 17. Este é o meu mandamento: amem-se uns aos outros. Enquanto aguardamos a volta de Cristo, cuidemos uns dos outros, amemos uns aos outros. Isso aqui é tão forte, irmão, que se nós olharmos para os dias atuais, será que nós temos vivido este mandamento de Jesus? Eu falava com os meus alunos da teologia ainda essa semana e a semana passada, que os judeus tinham 613 leis orais e 613 leis escritas. Olha só, não era um mandamento, era 613 mandamentos orais e 613 mandamentos escritos para obedecer. Era fácil ou era difícil? Difícil, lógico, pastor, que era difícil. Então Jesus, vendo que era difícil, pegou todos esses mandamentos e transformou em um só: ame uns aos outros. Amem uns aos outros. Veja ainda
o que João vai dizer na sua primeira epístola de João, capítulo de número 10, versículo de número 10, capítulo de número 2, versículo de número 10 e 11. 1 João 2, 10 e 11 diz: quem ama seu irmão permanece na luz, e nele não há causa de tropeço. Mas quem odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, não sabe para onde vai, porque as trevas o cegaram. A minha pergunta é: será que no meio da igreja tem irmãos que odeiam uns aos outros? Será, pastor Carlos? Será que no meio da igreja tem irmãos que odeiam uns aos outros? Será que quando olhamos para os nossos irmãos aqui hoje, será que o que sentimos de verdade foi o que Jesus nos ensinou, irmão? A amarmos uns aos outros. Será que é isso que a gente sente de verdade? Será, Elias, que o que a gente sente é esse amor fraternal que Jesus nos ensinou? Ou será que olhamos para os nossos irmãos e sentimos ódio quando vemos alguém? Nossa lição aqui nessa noite é que enquanto estamos esperando Jesus voltar, aprendemos a amar uns aos outros e a cuidar uns dos outros. Você é importante para esta obra. Você é importante para o reino de Deus. Mas o fato de você ser importante não faz que Deus tolere o seu pecado. O fato de você ser importante não faz Deus tolerar o seu pecado. Não faz Deus aceitar o seu pecado. Não faz Deus aceitar o ódio que você sente do seu irmão. Não se faz o momento em que você despreza o seu irmão, Deus não o aceita. Não pense que por eu ser um pastor e por você ser um membro, que Deus me ama mais a mim porque sou um pastor e menos você porque é um membro. Não. O amor de Deus é de igual modo, Ele ama todos da mesma maneira. Estando aqui em cima no altar ou estando aí embaixo na igreja, Ele te ama da mesma maneira. E esse fato dele te amar, Ele fez com que o seu filho subisse na cruz. O maior gesto de amor foi Jesus em uma cruz, sendo crucificado e dizendo: Pai, perdoa-os, porque eles não sabem o que fazem. Está na hora de vivermos esse amor que Jesus nos ensinou uns pelos outros. A terceira coisa que devemos fazer enquanto aguardamos a vinda de Jesus Cristo é que devemos manter viva a pregação do Evangelho. Veja o que diz Marcos, capítulo de número 15, ou melhor, capítulo de número 16, versículo de número 15 e 16, diz assim: e disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A terceira coisa que a igreja deve fazer enquanto aguarda a volta de Jesus Cristo é manter viva a pregação do Evangelho. É seguir o ide de Jesus Cristo. É obedecer o ide que Jesus ensinou. Uma igreja que se fecha para a pregação não é uma igreja que ame almas. Não é uma igreja que ame o reino de Deus. Uma igreja que não dá ênfase à palavra de Deus não é uma igreja que quer viver nas moradas eternas do Senhor. É uma igreja temporânea. A igreja tem esse papel. E esse papel de pregar a palavra não é só do pastor. Esse papel de pregar a palavra não é só do pastor Albervânio, não é só do pastor Jordão, do pastor José. Este mandamento, este ide, se aplica a toda a igreja. Você deve ser um pregador do Evangelho. Para ser um pregador de Evangelho, não precisa ter um microfone na mão. Para ser um pregador do Evangelho, só precisa ter coragem e obediência para obedecer o que Jesus nos ordenou a que fizéssemos. Ide e pregai a palavra, pregai o Evangelho. A quem? A todos.
Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer já está condenado. Se o que eu prego aqui faz você crer e acreditar e se batizar, então você vai ser salvo. Mas se o que eu estou pregando não gerar fé em você, e você não acreditar e não se batizar, me desculpe te dizer, mas você já está condenado, porque não creu na pregação do reino de Deus. Veja o que o apóstolo Paulo disse na segunda epístola para Timóteo, capítulo de número 2, ou melhor, capítulo de número 4, versículos de número 1 a 5, Paulo disse assim para Timóteo: conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vinda e no seu reino, que pregues a palavra, insta a tempo e fora de tempo, redargua, repreendas, exortes, com toda a longanimidade da doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências, e desviarão os ouvidos da verdade, voltando às fábulas. Mas ele diz para Timóteo: mas tu, sê sóbrio em tudo, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista e cumpre o teu chamado. Isso aqui é forte demais, irmãos. Paulo está dizendo: vai chegar um tempo, Timóteo, em que não vão mais suportar a sã doutrina, que é a palavra. Não vão suportar a palavra, e vão começar a acreditar em fábulas, vão amontoar os dedos nos ouvidos para não ouvir a palavra, porque essa palavra ela ensina, ela exorta e ela corrige. Desculpe, irmãos, se você é um crente que você não suporta ouvir a palavra, você está com um sério risco espiritual, porque essa palavra tem que ser pregada em tempo e fora de tempo, ela precisa ser anunciada. Então a primeira coisa que devemos fazer, enquanto aguardamos a vinda de Jesus, é a manter uma vida de oração. A segunda coisa é que devemos ajudar, amar e cuidar uns dos outros. A terceira coisa que devemos fazer é manter viva a pregação do Evangelho. No nosso segundo tópico, eu quero destacar aqui que devemos aguardar a volta de Cristo com paciência. Essa volta de Jesus precisa ser aguardada com paciência. Já se passaram mais de 2000 anos depois de sua fala, que ele haveria de voltar, que ele haveria de vir. Já se passaram mais de 2000 anos em que estamos aguardando essa volta de Jesus. Mas no meio desses anos que se passaram, crentes recuaram. Crentes desacreditaram da volta de Jesus Cristo. Pessoas se tornaram ateus, porque ouvem e ouviram falar tanto que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, que Jesus vai voltar, e isso não se cumpre, que acabam desfalecendo a sua fé. E com isso desacreditaram, se entristeceram e voltaram, recuaram, voltaram para trás. Mas observe que Tiago nos dá um exemplo de Jó, que pacientemente esperou o tempo de Deus em sua vida. Jó é o exemplo de servo sofredor, que fielmente confiou e esperou em Deus, sem sequer se desviar do propósito de Deus para a sua vida. O resultado da espera e paciência de Jó foi brilhante.
Deus o abençoou com uma vida muito mais abundante. Devemos aguardar essa vinda de Jesus com paciência, irmãos. Se Jesus voltar agora, neste momento, quantas pessoas perderiam a chance de ser salva? Se Jesus tivesse voltado antes de você ter nascido, talvez você teria perdido a oportunidade de ser salvo. Se Jesus tivesse voltado antes de você se converter ao Evangelho, a Cristo, talvez você perderia essa oportunidade que Ele está te dando aqui nessa noite, você ainda que não se converteu ou que se afastou da presença dEle. A verdade é que nós vivemos em um cenário de uma atmosfera tão pesada, tão difícil, de tantos crentes desanimados na fé, de tantos crentes sem fé. O que vemos atualmente é uma igreja que se importa mais com o que é terreno do que com aquilo que é espiritual, com aquilo que é eterno, com aquilo que é de cima. O que vemos são crentes com Bíblias nas mãos, carregando e indo à igreja desesperado, mas não com fome de Deus, não com desejo de Deus, não com vontade de morar nos céus, mas com vontade que Deus os enriqueça, mas com vontade que Deus os abençoe com tudo que a terra pode lhes oferecer. Eu não venho pregar a vocês um evangelho de bens materiais. Eu venho pregar para vocês um evangelho cristocêntrico, onde Cristo é o centro da nossa pregação, onde Cristo é a primícia da nossa pregação. A importância da igreja é Jesus Cristo. Ele disse para os seus discípulos e para a multidão: mas buscai primeiro o reino de Deus. Os ensinamentos de Jesus não foi buscar primeiro o que é da terra, buscar primeiro o que é de cima, buscar primeiro o que é do reino de Deus. Jó é o exemplo do servo sofredor. A oração de Jó, a indagação de Deus com Jó, era para que Jó entendesse o porquê ele estava sofrendo. Os amigos de Jó, amigos, se levantaram contra Jó e disseram que ele estava sofrendo por causa do seu pecado. Eles não entendiam o propósito de Deus na vida de Jó. Nós não entendemos o propósito de Deus na perseguição que nós estamos vivendo nos dias atuais, no sistema que está sendo implantado nos nossos dias atuais. Nós não entendemos o trabalhar de Deus por causa da pandemia. Nós não entendemos o trabalhar de Deus por causa das milhares de mortes que estão acontecendo. Mas de uma coisa eu tenho certeza: em tudo Deus tem um propósito. Em tudo Deus tem um propósito. Deus tinha um propósito na morte dos filhos de Jó. Deus tinha um propósito nas percas que Jó teve. Deus tinha um propósito dos irmãos que se levantaram contra Jó. Deus tinha um propósito em tudo. Eu quero te dizer que no meio do que nós estamos vivendo, nos dias atuais que nós estamos vivendo, Deus tem um propósito para as nossas vidas. Romanos capítulo de número 12, versículo de número 12, Paulo diz: alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Em Mateus 24, 13, Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Eu estou dizendo que você tem que ser um cristão que tem que ter paciência na volta de Jesus. Se Ele não voltou ainda, vamos viver uma vida de oração. Se Ele não retornou ainda, vamos cuidar, vamos se importar uns dos outros. Se Ele não voltou ainda, continuemos pregando a palavra do Evangelho, uma palavra que exorta, que ensina e que liberta. Devemos aguardar com paciência. Só que na história de Jó tem um problema.
é que os amigos mais chegados de Jó foram os primeiros que se levantaram contra a vida dele. Bom, e aqui eu tenho uma coisa que é notório. Uma coisa que nós vivemos na igreja atual. O sofrimento da igreja primitiva era de fora para dentro. Mas o sofrimento da igreja atual mudou. Pastor Jordão, é de dentro para fora. Sabe quem é que está tirando o crente da igreja? É crente. Sabe quem é que aponta o dedo para julgar o crente? É o próprio crente. Sabe com quem o crente se entristece? É com o crente, irmão. Nós somos igreja. Em vez de estarmos sendo exemplo de coisas boas, a igreja tem vivido exemplos de escândalos no mundo afora. Em vez de sermos exemplo de uma igreja que está aguardando a vinda de Jesus com paciência, nós estamos jogando para fora aqueles que estão aguardando com paciência, com as nossas filosofias vãs, com os nossos pensamentos vãs que não condizem com o que a Bíblia nos ensina. Quem persegue crente é crente, irmão. Quem odeia crente é crente. Quem fala mal de crente é crente, irmão. Eu sei que é difícil dar glória a Deus com isso, irmão. Mas a igreja precisava ser o exemplo de santidade. Somos como os amigos de Jó, que se levantam apenas para apontar os defeitos, porque de fato não entendamos o propósito de Deus. Mas Deus me trouxe aqui nessa noite para ser um profeta para a tua vida e para dizer: cuidado, porque com a mesma medida em que você está julgando, você será julgado. Quem nos entristece são as vãs palavras de crentes que não entendem o propósito de Deus. Pastor Carlos, é difícil. Eu já estou na obra há mais de 12 anos, irmãos. Eu conversei muito com pessoas que se afastaram da igreja. E eu falava para eles: por que você não espera com paciência a volta de Jesus? E eles me falavam: pastor, eu não suporto, eu não aguento ficar dentro da igreja. Eu disse: por que você não sente mais Deus na igreja? Você não vê mais Deus na igreja? Ele disse: eu sinto a presença de Deus, eu vejo Deus, mas o que eu não aguento são os próprios irmãos que me perseguem. O que eu não suporto são as acusações e a apontação. Se o meu casamento não está bem, pastor, eles apontam. Eles dizem que eu estou em adultério, eles dizem que eu estou em pecado. E não é assim que funciona. Deus não está chamando você para ser juiz. Deus está te chamando para ser servo. Entenda o seu lugar na igreja. Entenda o seu propósito de Deus na sua vida dentro da igreja. Você tem que aguardar com paciência. Eu sei que tem muita gente aqui que às vezes se pergunta quando Jesus vai voltar. E se pergunta quando será esse dia, quando ele virá. O certo é que Jesus vem, irmãos, e temos que aguardar com paciência. Imagine o que seria de José se José não tivesse aguardado com paciência o propósito de Deus na vida dele. Ele não teria sido um governador do Egito. Imagine o que teria sido de Davi se não tivesse aguardado com paciência a promessa de que ele seria um rei de Israel. Essa promessa não teria acontecido se ele não aguarda com paciência. Eu quero instigar a tua fé nessa noite a ser pacientes na presença de Deus. Veja o que diz o salmista Davi no Salmo 40, no verso de número 1, ele diz: esperei com paciência no Senhor. Espere com paciência a volta de Jesus Cristo.
Para finalizarmos, o terceiro tópico dessa noite traz o seguinte título: Cristo voltará para a sua igreja. Veja o que diz João, Evangelho de João, capítulo 14, verso de número 1, verso de número 3, diz assim: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, creia também em mim. Na casa de meu pai há muitos aposentos. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou preparar-lhes lugar. E se eu for e lhes preparar um lugar, eu os levarei para mim, para que vocês estejam onde eu estiver. Quem está me ouvindo, diga glória a Deus. Jesus nos ensina a não turbar o quê? Coração. Por isso eu queria que você olhasse para o irmão que está do seu lado e dissesse para ele: calma, irmão, fique tranquilo. Diga isso para ele. Interaja comigo, diga: calma, irmão, fique tranquilo. Diga: tem uma promessa que ainda está de pé na nossa vida. E quem prometeu é fiel para cumprir. Quem prometeu foi Jesus. O escritor aos Hebreus, no capítulo de número 10, no verso de número 23, ele diz: retenhamos firme a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Sabe o que me faz, irmãos, se alegrar na presença de Deus? É saber que Cristo está preparando um lugar para nós nos céus. Sabe o que me faz se alegrar e sentir vontade de glorificar a Deus quando eu entro dentro da igreja? É que eu começo a imaginar o quanto o céu é lindo, o quanto o céu é maravilhoso. E aí, Jesus, para aguçar a nossa fé e mostrar de como o céu é maravilhoso, ele disse para João: João, sobe aqui em cima, vem ver como é o céu aqui pelo lado de dentro, para que você possa mostrar ao povo aí da terra como é o céu pelo lado de dentro. Aí João começa a passear pelos céus pelo lado de dentro. Aí João começa a ver que as ruas são de ouro. Os muros e as paredes que João vê são de pedras preciosas. O céu é maravilhoso, irmão. Lá no céu nós iremos esquecer de todas as perseguições, de todas as afrontas em que vivemos aqui nessa terra. Deus tem um céu preparado para esta igreja. Deus tem um lugar de paz preparado para você. Aguenta firme, suporta com paciência o que você está vivendo aqui na terra, porque daqui a pouco a trombeta vai tocar e a igreja ouvirá o que os céus têm para lhe oferecer. Vejamos agora 3 pontos que se destacam da volta de Jesus Cristo. Primeiro, ninguém sabe o dia e nem a hora que Jesus vai voltar. Alguém aqui sabe o dia e a hora que Jesus vai voltar? Se você souber, irmão, por favor, me avise. Mas veja o que nos diz Mateus 24. Verso de número 36. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, mas unicamente o Pai. O verso de número 42 desse mesmo capítulo diz: vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor. O verso 44 diz ainda deste mesmo capítulo: por isso, estai-vos apercebidos também, porque o Filho do Homem há de vir a hora em que não pensais. Verso 46 diz: bem-aventurado aquele servo que o Senhor, quando vier, o achar assim como esperando por ele. Em 2 Pedro 3,10 diz, na parte A: mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite. Eu quero te dizer que a volta de Jesus vai ser em um momento em que ninguém espera. A volta de Jesus vai ser em um momento em que ninguém está esperando que Ele volte, porque Ele vai voltar como um ladrão na noite. E quem aqui espera um ladrão, irmão? Ninguém. Mas Jesus vai voltar como um ladrão na noite. O segundo ponto que eu quero dizer aqui é que Ele virá.
Ele virá como um ladrão na noite, mas ele virá. Veja o que diz Apocalipse, capítulo de número 3, versículo de número 11. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. Mais uma vez, para ficar bonito, olha para quem está do teu lado e diga: irmão, você está guardando o que é teu? Você está guardando tua coroa, irmão? Você está deixando ela enferrujar ou está deixando alguém roubar ela de você? Porque Jesus disse: eis que venho sem demora. Guarda o que tens, para que ninguém tome a sua coroa. E para finalizarmos nessa noite, eu quero te destacar aqui nosso último ponto, 3 coisas que acontecerá quando Jesus voltar. Eu destaquei só 3 para que a nossa mensagem não seja longa, para que você não se enfade. A primeira coisa que vai acontecer quando Jesus voltar é que um som de trombeta será ouvido. A segunda coisa que vai acontecer é que os mortos vão ressuscitar primeiro. E a terceira coisa que vai acontecer é que aqueles que estiverem vivos no dia que Jesus voltar vão ser arrebatados para os céus. Veja o que está escrito em 1 Coríntios, capítulo de número 15, versos de número 52 e 53. Primeiro, um som de trombeta será ouvido. Segundo, os mortos ressuscitarão primeiro. Diz assim: no momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta. Por quê? Porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o primeiro fato da volta de Jesus é que a igreja ouvirá o soar de trombeta. É que a igreja ouvirá o soar de trombeta. Só que tem um detalhe aqui. Quem vai ouvir essa trombeta não é só os que estão vivos em Cristo, mas aqueles que estão mortos também irão ouvir. E aí você me pergunta: mas pastor, como é que isso é possível, irmão? Isso aí é só coisa que só Deus sabe explicar. Mas o fato é que quando Jesus for voltar, o fato é que uma voz de trombeta, ou uma trombeta, vai ser ouvida pela igreja. E quando essa trombeta for ouvida pela igreja, presta atenção, porque os mortos ressuscitarão primeiro. Eu quero te dizer que os mortos mesmos que morreram em Cristo, as catatumbas serão abertas e eles serão levantados com corpos incorruptíveis. Será um dia glorioso, será um momento único na história da humanidade. É a igreja sendo arrebatada para os céus, é uma trombeta sendo ouvida pela igreja. Nós vamos estar aqui no culto, e quando a trombeta for soada, o nosso corpo será transformado. O nosso corpo será transformado em um corpo de glória. Eu vou olhar para você e você vai estar sendo transformado. Você vai olhar para o irmão e ele vai estar sendo transformado. E em um lugar sobrenatural, aonde Deus será visto, Jesus estará de braços abertos para receber a igreja que estava sofrendo aqui na terra. Oh glória! E aqueles que perseveravam na fé, aqueles que lutaram até o fim acreditando em Jesus Cristo, então ouvirão o soar do alarido de Deus. É Jesus Cristo descendo, é Jesus Cristo vindo para buscar a igreja,
É Jesus Cristo vindo para buscar os crentes que foram martirizados. É Jesus Cristo vindo para buscar os crentes de Paulistana. É Jesus Cristo vindo para buscar os crentes da Betesda, que não recuaram, mas perseveraram até o fim. Eu quero trazer uma palavra de esperança para você. Tem um céu de glória sendo preparado para nós. Tem um céu de glória sendo preparado para mim e para você. Apocalipse 22:17 diz: e o Espírito e a noiva dizem vem. E quem ouve diga vem. E quem tem sede diga venha. E quem quiser tome de graça da água da vida. O evangelho que eu estou pregando para você é um evangelho dos céus. A palavra que eu estou pregando para você é uma palavra que te promete o reino de Deus. Os céus para onde Jesus vai te levar. João nos traz a narrativa no capítulo de número 21 de Apocalipse. Ele diz, mas lá, Deus enxugará de nossos olhos todas as lágrimas. João diz, lá não haverá mais morte. João escreveu dizendo, lá não haverá mais pranto. Porque todas as coisas se passaram. Deus estará conosco perpetuamente. Eu quero te dizer, irmãos, eu queria que você se colocasse de pé nessa noite. Se todo vosso coração crede em Deus. Quero te dizer que você tem um valor importante no reino de Deus. Escorre aqui os músicos rapidinho. Eu quero te dizer, irmãos, que nós estamos sofrendo sim aqui na terra. Eu não estou pregando para super-heróis, não. Eu não estou pregando para pessoas que são super-homens, para mulheres que são super-mulheres. Eu estou pregando para pessoas sensíveis. Eu estou pregando para pessoas que às vezes têm vontade de parar, têm vontade de desistir. Eu estou pregando para alguém aqui nessa noite que queria ouvir uma palavra de certeza de que Jesus lhe ama e de que Jesus irá voltar para te buscar. Eu quero te dizer que você tem um grande valor para nós. Você tem um grande valor para esta igreja. Você tem um grande valor para o reino de Deus. O que eu quero, irmão, é que vocês não desprezem a fé que há em vocês. O que eu quero é que vocês não desprezem essa graça bendita de Jesus Cristo que Ele está te trazendo aqui nessa noite para te oferecer. Eu não sei quem de vocês está aí na igreja e ainda não é crente, e ainda não se converteu a Jesus Cristo. Eu não sei quem é de vocês que está aí na igreja e por algum motivo na sua história, por algum motivo na sua vida, eu não sei, nem me importa saber, mas você passou a recuar, você desistiu do evangelho, você desistiu da chamada de Deus, você desistiu do propósito de Deus para a sua vida. Mas eu venho aqui em nome de Jesus Cristo para te dizer que Jesus te ama e Ele tem um céu de glória reservado para ti. Há dois caminhos, o que te leva para o inferno e há outro caminho que te leva para o céu. Este caminho se chama Jesus Cristo. Ele mesmo disse, eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, e ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Jesus Cristo é o único caminho que te conduz para os céus. A escolha é sua. Naquele dia não adianta dizer, Deus, eu não ouvi o evangelho, Deus, eu não ouvi a verdade, porque Deus vai te dizer, você ouviu a pregação. Naquele dia 6 de junho de 2021, quando o meu servo pregava, dando a oportunidade para você se converter, dando a oportunidade para você voltar para os caminhos, você desprezou. Então o seu lugar não será no céu, será no inferno, e isso é verdade. Então eu queria que você deixasse o Espírito Santo de Deus converter o teu coração e a tua mente nessa noite. Tem alguém aqui em nosso meio que ainda não é crente, irmãos? Tem alguém em nosso meio que está afastado da presença de Jesus? Só levanta a sua mão. Pastor, eu estou afastado dos caminhos do Senhor. Tem alguém aqui que está afastado? Tem uma irmã aqui. Tem dois irmãos. Tem alguém desse lado aqui que está afastado dos caminhos do Senhor? Desse lado aqui do meu lado direito. Tem alguém? Todo mundo que está desse lado é crente, diga glória a Deus.
Então meu papo é com vocês dois aqui. Minha conversa é com você, irmão. Minha conversa é contigo, irmão. Jesus está dando uma oportunidade para vocês hoje aqui. Jesus está dando está dando uma oportunidade para voltar para casa. Porque Ele tem um céu de glória reservado para ti. Ele tem um céu de glória reservado para ti. Ele tem um céu de glória reservado para esta igreja. Você quer retornar para a igreja hoje? Quer retornar hoje, meu irmão? Meu irmão, quer entregar sua vida para Jesus? Vem aqui para frente, mas vem correndo. Vem alguém acompanhando ele. E a igreja vai glorificando a Jesus, irmãos. Glorifica porque isso é maravilhoso. Oh, glórias! De vosso coração. Cadê uma pastora, uma das nossas pastoras? Vem aqui, dá um abraço dessa irmã. Sobe aqui em nome de Jesus. Glória seja dada a Jesus. A irmã vem chorando, irmão. Isso é motivo da igreja estar glorificando a Jesus. O céu é verdadeiro, irmão. O reino de Deus é verdadeiro. Jesus é verdadeiro. E Ele está aqui nesta noite. A glória dele está aqui. Louve ao Senhor, igreja. Louve ao Senhor, banda. Aquele que tem os mandamentos e os guarda, esse é o que me ama e também será amado por meu Pai. Pastor Evandro, vem cá, pastor. Manifestarei a Ele. Glória seja dada a Jesus. Sobe aqui, meu irmão, vem cá. Sobe aqui, me dê sua mão. A Ele. Isso é importante para essa igreja, viu? Isso é importante para o reino de Deus. A promessa que Deus tem para a sua vida é grande. Quero te amar mais, não desista dos seus sonhos, não desista da sua vida. Jesus te ama de verdade. Eu profetizo uma mudança na sua vida, no seu lar, na sua mente, no seu coração. Deus vai te abençoar ainda este ano de 2021. Deus vai mudar a tua vida, Deus vai mudar a tua história. Em nome de Jesus Cristo. Pastor Robevano, ore por essas vidas em nome de Jesus. Aplaude a Jesus bem forte, igreja. Quero te amar mais, Senhor. Quero te amar mais, Senhor. Amém. Glória a Deus. Vem, Ronivaldo, também. Venha. O Neguinho, venha também, você. Sei que você veio para entregar a vida a Jesus também nessa noite. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Amém, querido. Noite de salvação. Está aqui o Atoniel. Os irmãos viram a foto que eu coloquei com a família. Ele não estava na foto, só a esposa, o filhinho, a cunhada, o bebezinho também. Nós apresentamos ali no bairro Arapiraca. Ele trabalha com o irmão Eduardo. Eduardo não está hoje aqui. Eles trabalham juntos. Foi através de Eduardo que ele está aqui na igreja. Graças a Deus, né? Neguinho também, que nos procurou na rua. Disse: pastor, eu quero voltar para a igreja. Ele é desviado. Glória a Deus. E aqui a Nalva, nossa colega de trabalho ali, está grávida, esperando seu terceiro bebê, né?